how cold is not enough. Sejam todos, então, bem-vindos. Hoje a gente vai conversar com o professor Silvio Capes, que teve nós temos o prazer de aceitá-lo para falar sobre os impactos distributivos da política monetária. Então, professor, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Eu vou pedir para desligar momentaneamente meu microfone para ficar mais tranquilo, não haver muita interferência. Fique à vontade, seja bem-vindo. Beleza, professor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Agradecer também ao pessoal do PET, né, que me convidou, foi o Pedro que entrou em contato do convite. Eu vou só dar um aviso, a minha internet ela é meio ruim, não sei quem mais padece do mesmo problema que eu de ser cliente da Multiplay. A Multiplay ela é bem ruinzinha, eu me mudei recentemente para Fortaleza e no prédio onde eu estou só tinha Multiplay. A Vivo diz que está com os quadros cheios e enfim. Essa parte já está gravada, né? Então acaba ficando depois no YouTube meu protesto contra Multiplay. Por favor, Multiplay, me ajude a dar minhas aulas e minhas palestras, que está complicado. Ontem eu cuidei de uma palestra e eu como host da palestra, caí no meio da palestra. Minhas aulas, meus alunos já estão acostumados que é no mínimo uma queda por aula. Então fica aqui meu protesto registrado para a posteridade da Multiplay. Deixa eu botar então meus slides aqui para a gente começar a conversa, protestos à parte. Então fica aí o aviso, tá, gente? Se eu cair, paciência, eu volto assim que a Multiplay me permitir. Bom, deixa eu falar um pouco dessa minha pesquisa, de onde saiu a ideia. Ela foi publicada recentemente, foi em junho que foi aceito, em julho ela saiu na Review of Political Economy, a versão em inglês dessa pesquisa, que é um survey que eu fiz. E esse debate de política monetária e distribuição de renda, ele cresceu muito nos últimos anos. Eu vou dar o contexto todo já para vocês. E eu senti necessidade de fazer um survey dessa literatura para poder tirar algumas conclusões disso. Existe um outro survey dessa literatura também, publicado em 2019, mas eu tenho algumas questões com este outro survey por conta do meu referencial teórico. Eu sou heterodoxo, pós-keynesiano, minha formação de mestrado e doutorado foi mais heterodoxa. Então existem algumas questões mais profundas, digamos assim, que me fazem olhar o outro survey feito por outros autores, do Banco Central da Holanda, e não concordar muito com o modo que eles conduziram o survey deles. Então resolvi fazer o meu survey, que é um pouco mais restrito. Aumentar o tamanho da letra, essa aqui não, é só um print, esse aqui, professor Marcelo, é só para mostrar depois fica normal, isso aqui é só um print da capa do artigo, só para eu não me esquecer de avisar que ele já foi publicado. Mas depois eu falo mais desse survey concorrente, entre aspas, digamos assim, e por que eu achei que caberia ter um segundo survey. E, na verdade, eu estava fazendo essa pesquisa, acho que isso é interessante contar também. Geralmente, pelo que eu entendo, muitos dos alunos que passam pelo PET acabam depois seguindo carreira acadêmica, né? Não carreira acadêmica full, assim, de virar mestre, doutor, professor, mas me parece ser meio comum que alunos do PET acabem, no mínimo, fazendo um mestrado. Dos PETs que eu conheço por aí, não sei como é a realidade aqui na UFC. Então, acho que é interessante dar um bastidor meio motivacional desse artigo, porque é o seguinte: eu tenho uma parceria muito grande com um professor do Canadá, o Luiz Felipe Rochon, eu já falo disso aqui também, e eu troco muitas ideias com ele. Ele serve quase como um orientador assim, para todos os meus trabalhos, e eu estava fazendo esse survey em 2019, quando saiu o outro survey publicado. Então foi aquele momento que eu tomei uma porrada e fiquei, caramba, eu já estava mais da metade, lido tudo, escrito, e alguém chegou antes que eu, né? Alguém publicou um survey antes que eu. Então eu fiquei muito triste com isso, porque, poxa, né, perdi meu trabalho, alguém fez a mesma coisa, a exata mesma coisa que eu, antes. Então perdi o trabalho. Daí larguei isso de mão por quase um ano, até que eu li e reli o survey deles e tive algumas ideias. Conversei com o professor Rochon, que é muito experiente com pesquisa, e ele disse: olha, eu acho que dá para você fazer um survey distinto, eu acho que é possível publicá-lo.
Então foi assim que veio a ideia. Nem sempre a ideia ela está copiada ipsis literis, né? Às vezes há espaço para você encaixar a sua publicaçãozinha ali no meio. Bom, vou só fazer propaganda muito rapidamente aqui desta série de livros. Estamos quase encerrando a primeira leva de livros para a editora Edward Elgar, que eu sou coeditor, é o Luiz Felipe Rochon, o Guillaume Vallée da França e eu que continuo o site da editora. Eles nunca me atualizaram, eles continuam me colocando aqui como estudante, já sou professor, já pedi para mudarem, eu não apareci novo aqui. Nesta série de livros, qual a ideia? A gente está editando vários livros, a gente convida, né, autores para escreverem capítulos para os livros que a gente organiza, e um dos livros desta série será Política Monetária, Bancos Centrais, Política Monetária e Distribuição de Renda. Serão 11 capítulos debatendo este tema, então não poderia deixar de fazer propaganda deste trabalho aqui. Está ficando muito interessante, o livro de abertura da série está praticamente pronto para ser enviado para a editora. Na metade do ano que vem eles devem começar a ser publicados. Assim que sair, obviamente, na UFC eu pretendo divulgar, e daí se o Pet quiser, depois que os livros estiverem prontos, se quiser um evento para conversar sobre eles, se Deus quiser vai ser presencial, eu vou poder passar os livros e vocês poderem pegar eles, né, ver com as mãos também, né? Tomara que dê certo para fazer isso também. Então lá pelo meio do ano que vem a gente troca uma ideia sobre isso aqui de novo. Então vamos para o survey, só para dar um contexto de onde surgiram essas pesquisas todas, que então foram surveiadas, se é que eu posso criar esse verbo aqui. Então, desde a crise de 2008, a política monetária convencional, né, as taxas básicas de juros, elas foram reduzidas para zero ou terreno negativo. Quem é meu aluno, se tiver algum aluno meu de tópicos ou ex-aluno de tópicos, não estou reconhecendo ninguém, mas se tiver, já está enjoado de me ouvir falar disso. Então, a taxa básica de juros foi reduzida para zero ou muito baixo, ou negativo. Os bancos centrais sentiu que ainda havia necessidade de uma política expansionista. O Rafael aí já está se denunciando. E tiveram que recorrer a outros tipos de políticas. Então, eles inventaram novas políticas que ganharam aí esse rótulo de políticas não convencionais. O que são elas, basicamente? Mexer não só na taxa básica de juros, de curto prazo, mas mexer também em taxas de longo prazo, e principalmente compras em larga escala de ativos financeiros, como, por exemplo, derivativos, que foi o que estourou a crise de 2008. Então, os bancos centrais começaram a comprar ativos em larga escala para descongelar mercados financeiros, para fazer com que o preço desses ativos deixasse de cair tanto, para socorrer instituições financeiras que estavam tendo problemas no seu balanço, enfim. Alguns anos depois que essas políticas foram implementadas, surgiram preocupações distributivas com isso. Porque qual que era a racionalidade da preocupação? Bom, o Banco Central está basicamente criando dinheiro, né, ou imprimindo, entre aspas, que é só um registro eletrônico, mas está criando dinheiro para reativar mercados de ativos financeiros, sendo que esses ativos financeiros, em geral, eles são de posse, riqueza de pessoas que já são muito ricas. Pessoas mais pobres, em geral, não estão investindo no mercado financeiro, não têm ações de banco. Então veio a preocupação de, será que o Banco Central não está fazendo uma política de renda? Que é um tema até que meio que sumiu, né, do debate econômico. Hoje se fala em política fiscal e monetária, no máximo a cambial, mas muito antigamente, se a gente recuperar os textos, né, artigos mais antigos, havia tal de política de rendas. Então será que os bancos centrais não estão fazendo uma política de renda ao estar socorrendo um mercado de ativos que somente uma parcela pequena da população detém, parcela esta já mais favorecida que os demais, salvando empresas, né, bancos, de posse de pessoas mais bem favorecidas? Então surgiu a preocupação, né? Surgiu o questionamento, o ponto de interrogação. Isso começou a aparecer em alguns discursos de policymakers. Então o Yves Mersch, que é do Conselho Executivo do BCE, o James Bullard, que é de um dos membros, né, do Fed, o Fed de St. Louis, o Ben Bernanke, que na época era presidente do Fed, se não me engano, o Augustin Carstens, que é o diretor-geral do BIS, o Da Silva, que é vice-diretor do BIS, esses dois este ano, né? Então vieram, isso aqui é só uma amostra, né? Tem discurso de tudo que é presidente de Banco Central por aí falando disso, falando do impacto distributivo da política monetária,
Muitas vezes eles adotam o tom de dizer, olha, até tem aqui um impacto, mas é muito pequeno, no longo prazo ele se dissipa, então não tem problema, a gente não está afetando nada a distribuição de renda. Ou algo do tipo, é só uma consequência indesejável da política monetária e a gente tem que continuar fazendo a nossa política monetária de proteger o sistema financeiro, garantir a solvência dos bancos, o funcionamento dos mercados e, em última instância, as metas de inflação. Então, são consequências indesejadas, mas, em geral, são de curto prazo, elas se dissipam ao longo do ciclo econômico. É o que aparece muito no discurso destes policymakers. Houve uma discussão mais profunda na Inglaterra, em que uma comissão do parlamento inglês convocou pessoas do Banco Central inglês e fizeram um requerimento, né, formal, obrigando o Banco Central da Inglaterra a explicar o impacto distributivo de suas políticas. Na verdade, não de todas as políticas, mas das políticas não convencionais, né, das compras de ativos que foram feitas em larga escala. Então, o Banco Central foi obrigado a fazer um estudo. Eles fizeram um modelo econométrico para estimar isso, e existe esse artigo aí do Banco Central da Inglaterra, que foi feito, digamos, a mando, né, ou a requisição do parlamento inglês. Então, houve esse debate, né, meio que uma CPI da política não convencional. Então, aqui só para colocar prints deste ano, então, no blog do FMI, teve um post recentemente aqui sobre política monetária para todos, falando de desigualdade. Aqui no site do Fed tem este artigo aqui de 2020, né, ano passado. Tem aqui isso agora está bem pequeno, mas é o Annual Economic Report do BIS, aqui à direita, que é uma publicação anual que tem vários artigos, faz uma análise de conjuntura, depois tem artigos, e ficou esse artigo aqui, né, a pegada distributiva da política monetária. Tem aqui numa publicação semelhante do Banco Central Europeu, tem este working paper do Banco Mundial. Então, é um assunto que está no momento, né? Bancos centrais por aí estão discutindo isto. Tem coisas do mês passado, ao início deste mês, aqui uma destas, acho que essa aqui do FMI, não me recordo ao certo. Então, é um assunto do momento. Então, agora sim, vou começar a falar do survey. Isso aqui foi mais para dar, assim, como eu posso dizer, a motivação, né? Por que tem uma literatura sobre isso e por que eu fui lá fazer o survey dela, né? Então, a literatura surge disso, o contexto é esse. Então, vamos agora tentar entender como que a política monetária ela afeta a distribuição de renda. Só lembrando, gente, que a qualquer momento, se tiverem uma dúvida, tá, vocês podem ficar à vontade, botar no chat ou tirar do mudo. Eu prefiro transformar mais numa conversa mesmo do que eu aqui só tá falando o tempo todo. Então, canais de transmissão da política monetária, para a gente começar a entender. O que essa literatura toda traz? E assim, quando eu falo essa literatura toda, talvez alguém pense, nossa, tem uns 50 artigos sobre isso. Não, não é tanto. São bem menos artigos, mas é algo muito recente que está crescendo ainda. Então, sei lá, talvez daqui a 5 anos tenha que ter um novo survey, porque é algo que está, né, crescendo muito. Mas já é possível tirar algumas conclusões da literatura atual. Então, o que se discute muito, né, em todos esses artigos, eles iniciam tentando encontrar quais são os canais que vai da política monetária para a distribuição de renda. E daí a econometria vem depois para pegar justamente dentro de cada um dos canais que os autores querem estudar, como que se dá a passagem da política monetária para a distribuição de renda. Daí a política monetária, a gente vai ver já já, ela pode ser tanto a política monetária convencional, existem estudos que fazem a análise da política monetária convencional, ou seja, mudança na taxa básica de juros, mesmo que a motivação tenha sido através das políticas não convencionais, tem estudos para as políticas convencionais, né, que existiram antes delas, ou naqueles países como o nosso que não adotaram, né, políticas não convencionais. Então, alguma medida de política monetária e como ela impacta na distribuição de renda. Daí o que geralmente se utiliza é alguma definição de receita financeira líquida, que é algo como isso. A receita financeira dos indivíduos é a soma de salários, juros, lucros, transferências governamentais, ganhos de capital em cima dos ativos que esse indivíduo possui, menos juros e amortizações. Por isso, receita financeira líquida. Você vai estar tirando, né, desta receita aquilo que é gasto financeiro. Então, se você é um indivíduo endividado, você vai ter um gasto com juros
Então, se a política monetária vai no sentido de subir a taxa básica de juros, se o seu empréstimo é um empréstimo com taxa de juros variável, você vai perder renda, porque você vai aumentar aqui esses juros e amortizações, esse gasto com isso. Então, sobra uma renda disponível após seus pagamentos de juros menor. O contrário, se a taxa básica de juros cair, ainda pensando no contexto de você ter taxas de juros variáveis, né? Porque se for fixa, daí não vai ter nenhum efeito. Então, essa é a ideia. O que se pensa, então? Eu não sei o quão vocês estão acostumados com a ideia, né, o critério de percentis de renda. Então, vou dar uma explicação muito breve, só para garantir que está todo mundo me acompanhando. Então, como se a gente pegasse todos os indivíduos de um país e a gente pegasse o mais rico de todos. Ele está aqui no alto. Minha caneta não escreveu aqui. Depois a gente pega o segundo indivíduo mais rico, bota ele aqui embaixo. E o terceiro mais rico. E assim a gente vai fazendo até pegar o indivíduo mais pobre desse país e botar aqui embaixo. Então a gente elenca eles todos conforme a sua renda. Deixa eu mudar a cor aqui rapidinho para ficar um pouco mais didático. E daí com isso a gente consegue ter aqui alguns percentis de renda. Já que a gente tem toda a população aqui elencada do mais rico para o mais pobre, a gente pode dividir ela em percentis. Então a gente pode falar, por exemplo, do 1% mais rico, ou seja, 1% das pessoas mais ricas, o quanto de renda essas pessoas têm, ou os 10% mais ricos, ou a metade mais pobre, que é algo muito utilizado, né, os 50% de baixo. Então tem vários tipos de análise que se pode fazer, né? Pode ser comparar a proporção da renda do 1% mais rico com os 50% mais pobres. Para muitos países, o 1% mais rico ganha mais do que todos os 50% mais pobres somados. Então, se pegar metade mais pobre da população, somar tudo que elas ganham, dá menos do que 1% mais rico da população ganha. Isso costuma acontecer. Então, isso aqui é a ladeira, né? Me fugiu a palavra em português aqui, mas é a escadinha da distribuição de renda, do mais rico para o mais pobre. Obviamente que cada indivíduo nesta distribuição de renda aqui que eu desenhei, eles não vão todos, ao mesmo tempo, estar ganhando salário, juro, lucro, transferência, ganho de capital e estar gastando com juros e amortizações. O cara que está no topo provavelmente não ganha salário. Ele dificilmente vai ser um assalariado. Talvez ele tenha algum endividamento, talvez não. Mas o mais provável é que ele ganhe com juros, com lucros e com ganhos de capital. O mais de baixo ou os mais de baixos, também, o que os dados costumam mostrar não ganha salário também. Ele está tão pobre, mas tão pobre, e numa situação tão desfavorecida, que a renda dele são transferências do governo. Daí, quando você sobe um pouquinho na distribuição de renda, que surgem, então, os assalariados. Mais para o topo dos assalariados, começa a ter os assalariados que, além de salário, conseguem ter um salário que sobra todo mês e investe, daí ele vai estar ganhando juros de aplicações de renda fixa, vai estar ganhando lucros e ganhos de capital de ações, coisa assim. E depois tem empresários ao longo de toda a cadeia de distribuição de renda, porque vai ter o cara que tem uma padariazinha pequena num bairro, numa cidade do interior, e vai ter o cara que é dono da Gerdau. Então vai ter de tudo, tem empresários espalhados ao longo de toda a distribuição de renda. Qual que é a ideia aqui? Depois de uma mudança na taxa de juros, seja a básica, seja uma de longo prazo, seja uma compra de ativos em larga escala, alguma medida de política monetária, depois dessa mudança na política monetária, todos esses itens na receita financeira líquida dos indivíduos se modificam. Em que sentido? Se é uma política restritiva que contrai a economia, ela provavelmente, se ela está contraindo, muito provavelmente ela está aumentando o desemprego. Então, algumas pessoas que estavam empregadas antes deixam de estar empregadas depois que a política foi alterada, depois que a taxa de juros subiu, ou algo do tipo. Então, alguns indivíduos tinham um salário antes, não tem mais um salário agora, supondo aqui um cenário em que é um aumento, né, uma política monetária convencional contracionista. Contracionista, aumenta o desemprego, alguém perdeu o emprego, alguém perdeu o salário. Pode ser que algumas pessoas, alguns empresários, tenham seus lucros diminuídos, porque, enfim, foi contracionista, eu tenho menos lucro. Quem tem um título que rende juros, se ele responder bem a taxa básica de juros, essa pessoa teve um aumento na renda, porque ela tem um título de renda fixa ou algo do tipo, que fez com que o juros subisse. Quem está endividado vai estar
vai estar tendo um aumento aqui no gasto com juros e amortizações, o que vai depois diminuir, né, a sua renda, a sua receita financeira líquida. Um aumento na taxa de juros tende a diminuir o preço dos ativos financeiros, né, sejam ações e principalmente títulos de renda fixa. Então, a expectativa é que se tenha uma perca aqui de capital. Então, acontecem todos esses efeitos. Alguns estão mais intensivos aqui nos juros, vão ter um aumento na renda. Alguns, dependendo do sentido dos lucros, vão ter uma perda. Quem é assalariado, alguns vão perder o emprego e ficar sem salários, então vai perder renda. Quem é endividado com dívida com juros variável, vai ter um gasto maior com isso, vai ter uma receita financeira menor ou uma renda disponível menor. Isso tudo depois de uma política monetária contracionista. A gente pode imaginar tudo isso que eu falei ao contrário para uma política expansionista. Então, a economia se expandiu, a taxa de desemprego cai, então pessoas que não tinham emprego ganharam emprego, então pessoas ganham salários. Quem tinha receita baseada em juros perde renda aqui. Talvez os lucros aumentem, e assim vai indo, é assim que se distribui. Então, qual que é a ideia aqui que os artigos todos fazem? Eles vão pegar essa escadinha da distribuição de renda, que eu falei aqui, e vão pegar ela em dois momentos, um antes da política ser implementada e um depois. Então, esses indivíduozinhos, eles vão se mexer aqui dentro. Talvez os que estão em cima, depois eles fiquem mais para cima, talvez, e os que estavam embaixo fiquem mais para baixo, tipo aquela música lá das meninas, bom, 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 é o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Por sua vez, é uma referência a uma música do Chico Science, que diz a exata mesma frase. Pode ser que depois da política monetária, os indivíduos fiquem assim. Quem estava em cima vai mais para cima e quem estava embaixo se distancia de quem estava no topo. Pode ser que seja o contrário. Pode ser que você sai de uma situação em que está todo mundo concentrado no topo e todo mundo lá pobre, e as pessoas se aproximem e você tenha, depois de uma política monetária, uma distribuição de renda mais igualitária. E isso só se vai saber depois de fazer os estudos. E é isso que os estudos fazem, e é esse o survey que eu fiz, então eu vou ir passando aqui para mais algumas palavrinhas só sobre como os estudos foram feitos, para passar para as conclusões, né, para os resultados finais. Então, assim, resumindo tudo isso que eu falei para ficar bem claro, a política monetária ela acontece, e daí cada artigo ele vai estar analisando uma coisa. Vai ter artigos que vai estar vendo choques de política monetária contracionista, outros vão ver um choque de política monetária expansionista, outros vão estar estudando qualquer direção de choque de política monetária, outros vão analisar só políticas não convencionais, outros vão analisar as duas. Tudo isso é analisado e o que é feito na econometria, você vê alguma medida de distribuição de renda antes da política ser alterada e como essa distribuição de renda fica depois que a política é implementada, e você vê se a política teve um efeito de deixar a distribuição de renda mais desigual ou mais igual. E esse é o sentido aqui da análise desses estudos todos. Da medida de desigualdade, ela varia muito. Então, a gente pode, por exemplo, um Gini, né, o índice de Gini. A gente pode ter os percentis, que é o 90-10, que é você ver a renda do 10% mais rico em cima do 10% mais pobre, ou do 20% mais rico com 20% mais pobre, ou do 10% mais rico com 50% mais pobre. Então, alguma medida, daí, de novo, cada trabalho acaba pegando uma métrica. Muitas vezes se usam outras métricas só para você ter um teste de robustez na sua análise, mas o sentido geral é esse. Você analisa uma mudança na política monetária e vê como estava a distribuição de renda medida de alguma maneira antes e depois dessa política ser implementada. Beleza, quais são as estratégias empíricas geralmente utilizadas nesses estudos todos que eu analisei? O mais comum é você usar ou o VAR, que é o vetor autorregressivo, ou projeções locais, que é um método semelhante ao VAR. Inclusive tem um estudo, agora não me recordo de quem, que ele abriu toda a parte teórica, econométrica do VAR e da projeção local, e ele mostrou que, dependendo das suposições, você tem o VAR e a projeção local te deixando no mesmo ponto de estimação. E a maioria das estimativas corroboram as hipóteses, então, para a maioria dos estudos, VAR e projeção local são métodos equivalentes, eles vão te levar para o mesmo local. Ou seja, se você rodar com um VAR
e depois rodar a projeção local, os dois vão te dar o mesmo resultado. A grande maioria dos artigos usam as duas metodologias. Eles usam uma para descrever o texto no texto principal, do tipo, a minha estimativa é essa, isso, aquilo, a função impulso-resposta é essa. E em uma seção pequenininha, com os gráficos e tabelas geralmente deixados no anexo, eles dizem, eu rodei o outro método só por robustez, só para garantir que não é uma questão do método em si, são os dados mesmo me dando esse resultado. Daí tem a questão da medida dos choques, né, de política monetária, que tem o problema da identificação, que pode ser que a mudança na taxa de juros foi algo endógeno à macroeconomia e não exógeno. Então você tem que ter alguma medida daquela mudança na taxa de juros que não é uma resposta a outras mudanças macroeconômicas, e sim aquela mudança de juros pura, digamos assim, aquela sem motivo ou bastante exógena, para você captar bem o efeito estatístico das mudanças da política monetária. Então isso é o que a maioria dos estudos fazem, é fazer VAR e ou projeções locais, sendo que a maioria usa as duas metodologias. Outro tipo de método utilizado, que apenas 3 artigos usam mas são, na minha opinião, os estudos mais completos, digamos assim, e nesses 3 estudos foi usado só para as políticas não convencionais. Tá? Essa sigla é política monetária não convencional, que é uma abordagem que eu, por falta de nome, eu chamei de abordagem em 3 etapas, porque não tem bem um nome para esse jeito de fazer as coisas, porque ele é um compilado de vários métodos econométricos. Então, o que os autores fazem nesta abordagem em 3 etapas? Primeiro, você vê o efeito agregado da política monetária sobre variáveis agregadas, como desemprego, crescimento do PIB, inflação. Então, você roda um modelo, pode ser um VAR, pode ser um modelo do Banco Central, por exemplo. O Banco Central inglês usou o seu modelo de estimativas econométricas para fazer isso aqui. Então, você estima o efeito, um aumento ou diminuição na taxa de juros ou de uma compra de ativos no sistema financeiro. Como que isso vai impactar a taxa de desemprego agregado, o crescimento do produto, a inflação, tudo a nível agregado. Depois você usa dados a nível individual, por exemplo, se fosse no Brasil, né, você pega ali uma PNAD, uma POF, algo assim mais desagregado ao nível das famílias mesmo, e daí você vai distribuir esses impactos agregados a nível micro. Como assim? Você vai pegar, daí vou desenhar de novo a minha escadinha aqui, você vai pegar todos esses indivíduos, e eles estavam assim antes da política acontecer. Eles estão assim lá na base de dados original que você pega. Isso os dados estão te dizendo. Esse é o momento zero, é o T0. É antes de eu fazer a minha estimativa, é só que os dados estão me dizendo. Eu rodo o meu modelo da primeira etapa e vejo que, por exemplo, a taxa de desemprego caiu em 3%. Então, 3% ali do desemprego, esse tanto de pessoas não estava empregada antes, agora estão empregados. Então, eu tenho que vir na minha distribuição de renda aqui e ver quem são os indivíduos mais prováveis a estarem desempregados antes e estarem empregados agora, depois da política monetária. Como que eu faço isso? Bom, um método mais clássico de você fazer essa análise, né, quem tem mais chance de mudar a sua situação depois de algo acontecer faz Probit, Logit, um Propensity Score Match, alguma metodologia nesse sentido. Então, os autores, eles pegam uma distribuição de renda antes da política ser implementada, rodam um modelo agregado, eles veem que a taxa de desemprego vai mexer em X%, o crescimento em Y%, a inflação em Z%, e eles jogam isso distribuindo essa porcentagem ao longo da distribuição de renda. Então, eles vão pegar disso aqui e vão fazer pessoas, lá dos dados da PNAD, digamos, da PNAD deles lá da Inglaterra, e vai pegar pessoas desempregadas e vai, um por um, fazendo ele ficar empregado dentro dos dados. Então, você está criando uma nova série de dados estimados. E você vai fazendo um por um empregando ele até você ter aquele total de pessoas que agora estão empregadas depois da política monetária. Que total é esse? Esse que você viu aqui no primeiro ponto. Então, lógico que você não vai na mão, né? Você roda uma rotina para o R, provavelmente, fazer isso automaticamente para você. E depois que você distribuiu os impactos agregados a nível individual, você vai ter uma nova distribuição de renda. Você vai ter uma nova escadinha de pessoas
e sua distribuição de renda, um novo no topo da distribuição ou não. Algumas pessoas trocam de lugar, mas o que importa aqui é a distância também entre elas, né? Se o rico está mais longe do mais pobre ou mais próximo. Então você reagrega as mudanças individuais em alguma nova medida de política de distribuição de renda. Então, se aqui você estava olhando um Gini, aqui você olha um novo Gini, depois que você mudou a distribuição de renda. Se aqui você estava olhando os 10% mais ricos sobre os 50% mais pobres, aqui você vai fazer a mesma coisa, né? Um antes da política ser implementada, que é o dado real que você tem, e outro depois que a política foi implementada. Então, vamos para os resultados. Então, chega de falar de método. Para as políticas convencionais, tem basicamente 2 pares, entre aspas, de evidência que a gente pode chegar. Um que é o seguinte: você tem a política expansionista, ou seja, uma redução nos juros, diminuindo a desigualdade, e por outro lado, se você joga os juros na outra direção, se você sobe, ele aumenta a desigualdade. Isso é um par de evidências. Isso aqui já é eu entrando na jogada, depois de ler, tentando interpretar os resultados, porque alguns trabalhos só pegaram reduções de juros e o impacto, outros só um aumento nos juros. Então, transformei em algo equivalente. Se eu subo os juros, eu tenho impacto. Se eu vou na direção contrária dos juros, eu vou ir na direção contrária da distribuição de renda. Ou um outro par é o oposto deste. Se eu reduzir os juros, eu aumento a desigualdade. E se eu subir os juros, é que daí eu reduzo a desigualdade. Então tem esses 2 pares possíveis de evidências. Ou você cai no primeiro, no qual reduzir os juros melhora a distribuição, subir os juros piora, ou o contrário, né? Eu baixei os juros, eu piorei a distribuição de renda, ela ficou mais desigual, e eu subi os juros e ela ficou mais igualitária, digamos assim. Então, o que temos aqui? De estudos que analisam políticas convencionais, são 12 artigos, são 12 trabalhos apenas. Então, 7 caem aqui no par de que se a taxa de juros cair, a distribuição de renda melhora, e se a taxa de juros subir, a distribuição de renda piora. E 5, que é o contrário. Se eu baixar a minha taxa de juros, eu pioro a minha distribuição de renda, e se eu subir, eu melhoro. Deixa eu só comentar assim, motivos possíveis para ter um resultado em cima, um resultado embaixo. O de cima vai mais no sentido da explicação que eu dei até agora. Ou seja, se eu expando a política monetária, se eu baixo a taxa de juros, eu estou diminuindo a desigualdade. Por quê? Porque a política é expansionista, e o efeito que ela tem para este país que eu estou analisando, ou para este período que eu estou analisando, vai no sentido de que é mais forte o canal. Deixa eu voltar rapidinho. É mais forte este canal, que eu esqueci até de dizer os nomes, né? É mais forte o canal aqui de composição de ganhos, ou canal indireto. É mais forte o impacto em cima lá da distribuição de renda. A mudança nos juros é mais forte aqui em cima dos salários. Portanto, se eu diminuo minha taxa de juros, e com isso eu faço a economia expandir, e com isso eu faço a taxa de desemprego cair, eu faço mais pessoas que estavam desempregadas agora estarem empregadas. Acontece que, em geral, os desempregados estão na parte de baixo da distribuição de renda. Quando eu consigo subir eles um pouquinho, eles se aproximam do topo da distribuição de renda, e daí eu tenho uma distribuição de renda mais igualitária. Esse mesmo par de evidência que eu apresentei lá atrás diz que o contrário acontece se eu subo a taxa de juros. Porque daí, ao subir a taxa de juros, eu contraio a economia, eu jogo pessoas para o desemprego, então essas pessoas que estão aqui embaixo, agora elas vão perder renda, porque elas vão estar desempregadas, elas vão perder o seu salário. E daí, com isso, eu vi que tem uma perguntinha, já abro, e daí, com isso, os de baixo estão se distanciando dos que estão no topo, e daí há uma piora na distribuição de renda. Professor, diga. Eu fiquei com dúvida, professor Silvio, sobre o canal da inflação. Porque, por exemplo, muitas pessoas falam que a pandemia deu uma dúvida muito grande, né? Porque foi um choque na oferta e um choque na demanda. O choque na oferta foi forte, um monte de gente ficou desempregada porque não se podia produzir. Mas, por outro lado, houve auxílio emergencial, não só no Brasil, em vários países, né?
e o choque da demanda das pessoas ficaram desempregadas, de repente receberam o auxílio emergencial e aí tiveram recursos para demandar. Então, assim, hoje a gente está vendo um cenário de inflação também, não só no Brasil. Eu acompanho bastante as notícias na Alemanha, onde eu fiz doutorado, e lá eles estão assustados com a inflação de 4,1% no mês de setembro, a inflação anual. Né? Então, você vê que eles se assustam só com 4%. Né? Ao ano. Não é 4 ao ano, a gente Geralmente, olhando 1,2 ao mês, nossa, não, tá. É uma tradição, né? A gente tem uma tradição de hiperinflação e eles não. Então, o que acontece é que, assim, qual desses canais seria o canal da inflação, que obviamente também tem efeitos distributivos na economia, né, na sociedade. Exato. Então, isso eu ia comentar agora na sequência, né, a questão da inflação, porque é o seguinte: o salário das pessoas tem um outro lado aqui, que é o seguinte, né? Você faz a política monetária expansionista, então eu estou lá com a minha taxa de juros, eu reduzo ela, eu vou aumentar o emprego, e daí mais pessoas vão ter mais salários. Por outro lado, o que pode estar acontecendo é que ao reduzir os juros, eu estou aumentando a inflação e o poder de compra dos salários cai, ou há uma queda aqui no WP. Beleza, qual efeito vai ser maior? Né? Daí essa é a grande dúvida, né? Qual efeito é maior? Vai ser o efeito de fazer os mais de baixo perderem salário real por conta da inflação, ou mesmo perdendo o salário real por conta do aumento na inflação, há um ganho na distribuição de renda agregada, no sentido de que você perde pela inflação, mas ganha muito mais no sentido do aumento do salário. Daí, para esses artigos do primeiro par, que eu estava mostrando aqui, né? Cadê? Esse aqui. Então, para estes primeiros aqui, o que acontece é o efeito sobre o salário é maior do que o efeito sobre a inflação. Então, o efeito sobre a inflação está ali, mas, do ponto de vista da distribuição de renda como um todo, prepondera, né, predomina, na verdade, o outro efeito, né, de pessoas que não tinham renda nenhuma, agora elas têm. Então, quando você pega a distribuição de renda toda, há uma melhora, mesmo contando para a inflação. O par de evidências abaixo, que tem esses 5 artigos aqui, ele já é distinto, porque daí, aqui eles encontraram o contrário. O que acontece é, sim, tem pessoas que ficam empregadas e ganham mais salário, ou tem pessoas que, se a política foi contracionista, né, perderam emprego, e agora perderam salário, perderam renda, mas, por outro lado, houve uma redução na inflação, então há um ganho de salário real. Estes artigos aqui de baixo, eles dizem, prepondera o outro efeito, o efeito sobre a inflação. Daí, desse modo, a política contracionista melhora a distribuição de renda, porque ela vai combater a inflação. Que daí, nesses países, é algo que seria um canal mais forte, digamos assim. Daqui eu já adiantando um pouco das minhas conclusões e pensamentos finais, é o seguinte: isso aqui, por mais que tenha estudos para países específicos, tipo, tem estudos que é só para os Estados Unidos, só para a Inglaterra, tem os que são painéis, tem um estudo do FMI que é para 32 países, tanto avançados quanto em desenvolvimento. A minha interpretação disso é que estes resultados, eles não dá para você olhar, por exemplo, nos Estados Unidos reduziu os juros, melhora a distribuição de renda, vamos fazer aqui no Brasil. Na verdade, acho que nada que você vê um resultado econométrico para outro país dá para você puxar direto para outro. Né? Acho que esse pulo nunca dá para fazer. Mas nesse aqui em especial, porque cada país tem um canal específico. Tem países que vai ter um canal que vai dos juros direto para a inflação, sem passar quase por mercado de trabalho. Vai ter países em que o impacto vai ser maior dos juros indo para o mercado de trabalho e daí indo para a inflação via demanda agregada. Cada país é um país. Eu não parei ainda para analisar nada disso para o Brasil, já estou adiantando aqui a parte mais final da minha apresentação, mas eu desconfio que aqui no Brasil a nossa passagem seja mais direta dos juros para a inflação, porque a gente vai mais pelo câmbio do que pelo mercado de trabalho e demanda agregada. Então, acho que aqui no Brasil a conclusão para nós é diferente do que eu concluo no survey para o caso mais geral. Eu acho que o nosso caso é mais específico. Mas, seguindo aqui, 7 artigos que apontam para este ponto acima e 5
Pro contrário, abaixo. Eu só fico com uma pulguinha atrás da orelha, digamos, desses artigos abaixo. E daí, assim, é um pensamento que dá para ser feito. Eu não sei o quão metodologicamente correto é fazer isso, mas eu argumentei mesmo assim, que é o seguinte. Destes 5 aqui de baixo, 4 são para países em específico. 2 para o Japão, 1 para o México e 1 para os Estados Unidos. E o de cima, a maioria dos artigos são painéis para vários países, sendo alguns deles com um número razoável de países. Este pega 17 países, se não me engano são todos da Europa, ou OCDE. Este aqui pega países tanto em desenvolvimento quanto já desenvolvidos, e este pega 10 países da zona do euro. Entre outros que são painéis menores, por exemplo, tem um que pega só Alemanha, França, Itália e Espanha. Então, esses 7 aqui, a maioria são painéis e estes de baixo são estudos mais focalizados. O que me leva a crer, isso eu argumento lá no artigo, que como estes são mais focalizados, e daí você tem 2 aqui para o Japão, 1 para o México, 1 para os Estados Unidos, talvez o que você tem aqui embaixo, nesses 5, é algo mais pesando no sentido de estes artigos aqui acabaram pegando casos específicos aonde este par de evidências prepondera. E neste aqui de cima você vai ter jogado no seu painel países em que talvez fossem assim, aqui embaixo, e outros que talvez fossem mais no sentido aqui de cima. Sendo que no grosso do seu painel, a maior parte dos países está jogando para este lado. Embora, muito provavelmente, dentro do painel, se você fosse fazer um VAR para cada país em separado, não um painel, mas um para cada um, você ia, por exemplo, desses 32, sei lá, ter uns 12 que cairiam aqui embaixo, e uns 20 que ficassem aqui em cima, ou uns 17 aqui, uns 15 ali. Não tem como saber, porque os autores já nos dão um painel, né? Eles já nos entregam todos juntos. Mas, já passo para você, professor, o que eu extraio de conclusão é que me parece que o caso mais geral, o mais comum de se ver por aí, são países em que estão neste par aqui de cima. Agora, obviamente, vai ter as exceções, né? Talvez nem dê para chamar de exceções, porque talvez a quantidade de países seja meio parecida, né? Em um grupo e em outro. Daí só o último comentário antes de passar para você, professor, é que o que me chama a atenção é que desses 5 aqui de baixo, 3 são working papers, que já têm aí uns 5, 6 anos de idade, e nunca foram publicados em nenhum jornal, sendo que esses foram todos publicados em jornais top, como Journal of Macroeconomics, Journal of Monetary Economics, Journal of Money and Banking. Então são jornais de ponta. Então são estudos que, suponho eu, são muito sérios, porque eles passaram por um parecer que não é nada fácil. Se passar numa revista dessa, com certeza os pareceristas dissecaram o artigo até a última vírgula. E estes, por não terem sido publicados em lugar nenhum, eu fico com o pé atrás. Enfim, é só mais algo que me chamou a atenção aqui. Diga lá, professor. Nesse grupo de 17, 32 países ou 10 países, se muitos países forem da União Europeia, é possível imaginar que vários países estão submetidos à mesma política monetária. Exato, né? Exato. Então, cada mercado de trabalho específico está reagindo de uma forma diferente, Sim, ou talvez até da mesma forma, Uhum. à mesma política monetária. Uhum. Tanto que, recentemente, o presidente do Banco Central alemão renunciou, e está tendo uma polêmica um pouco no Banco Central Europeu por causa disso, porque muitos economistas alemães consideram a política do Banco Central Europeu uma política subótima. Entretanto, é a política monetária que vigora na Alemanha, apesar deles talvez preferissem uma outra política monetária, porque o Banco Central Europeu, acho que, se não me engano, são 18 ou 19 países que usam a mesma moeda. São características muito peculiares de cada mercado de trabalho nacional, mas a política monetária é a mesma. Tem um estudo que eu não coloquei no meu survey, porque ele é muito específico, tanto que ele nem tem uma preocupação de estudar algo distributivo. Ele nem fala em distribuição de renda, mas ele é um artigo que ele analisa o impacto da política não convencional do Banco Central Europeu nos ganhos de capital no mercado imobiliário. Então é um negócio muito específico, não dá para você dali tirar alguma conclusão assim
para a distribuição de renda mais geral, porque você está falando só de um tipo de ativo, né? Mercado imobiliário, ou seja, imóveis, sendo que tem vários outros ativos que podem estar se movendo o preço na direção contrária, e daí está dando uma perda de capital, sem falar na inflação e no mercado de trabalho. Mas o interessante é que o seguinte, o que eles encontraram daí eu não vou me lembrar qual país é qual, mas eles exemplificam na discussão a Espanha e a Alemanha. Então eles têm de um lado um país, que se não me engano é a Espanha, onde você tem uma grande parcela das pessoas morando de aluguel, e o setor imobiliário é muito concentrado na mão de poucas pessoas. E você tem de outro, que se não me engano era a Alemanha, onde a distribuição de imóveis é mais igualitária. Digamos, as pessoas... É mais provável você encontrar um alemão com casa própria do que um espanhol com casa própria. Acho que era... Ou o contrário, eu não me lembro se é a Espanha onde eles têm mais casa própria ou na Alemanha. Mas o que eles argumentam? Primeiro, os imóveis neste país A, que eu estou supondo que é a Alemanha, eles respondem mais a mudanças na taxa de juros, enquanto no país E eles respondem menos. E daí, em geral, preços de ativos costumam subir quando os juros caem, porque tem uma relação inversa, preço de ativos, taxas de juros. Então, para uma certa queda na taxa de juros, você vai ter um aumento neste país que é maior do que o aumento neste. Em paralelo com isso, este país aqui, esse aumento aqui na renda vai para a mão de poucos, aumento na renda não, né, mas um ganho de capital vai para a mão de poucos, enquanto neste outro país é um aumento substancial no preço dos imóveis que cai na mão de várias pessoas. E daí, com isso, o impacto de uma redução nos juros vai no sentido de dar, em um país, um ganho de capital substancial bem distribuído na economia, enquanto em outro país você tem um ganho de capital pequeno e mal distribuído, que fica nas mãos de cada um. E são dois países da zona do euro. Um é a Espanha, um é a Alemanha. Eu só não sei qual característica eu encaixo em qual. Então, se tem diferença numa coisa assim, mercado imobiliário, imagina o mercado de trabalho, estrutura produtiva, né, e todo o resto. Então, obviamente, os impactos, o Banco Central Europeu mexe os juros para um lado só para todo mundo, né? Mas cada um vai sofrer de um jeito. Daí, bom, reatando aqui o fio, não sei se você quer comentar mais, professor Marcelo Ensino. Daí, reatando aqui, o que eu acabo tirando de conclusão. Lembrando que aqui são artigos para políticas convencionais, tá? Os para políticas não convencionais eu trago já. Parece que para a maioria dos países temos mais evidências favoráveis aqui para este par do que para o outro. O que não invalida, obviamente, você ter um país em que de fato o contrário ocorra, né? É só que para a maioria dos países funciona deste jeito. Você reduzir os juros, diminui a desigualdade, você subir os juros, você aumenta a desigualdade. Agora, indo para as políticas não convencionais, política não convencional só tem expansionista. Todas são no sentido de reduzir juros de longo prazo ou entrar comprando massivamente ativos financeiros. Então, na não convencional, não existe a possibilidade de você ter uma contracionista. Então, é tudo expansionista. Daí o que se encontra 3 artigos dizem que essa política expansionista diminuiu a desigualdade e 4 em que esta política expansionista aumentou a desigualdade. Daí aqui é muito interessante você ver uma diferença geográfica que é clara. Destes 3 artigos aqui, os 3 são para a Europa, um para a Inglaterra, um para Itália, França, Espanha e Alemanha, e um para a zona do euro como um todo. E destes 4, 3 para o Japão e um para os Estados Unidos. Então, há uma diferença muito clara de que... E daí, deixa eu só puxar o gancho. Destes 4 que analisam políticas não convencionais, 3 dizem que houve um aumento na desigualdade no Japão. E nos de política convencional, 2 foi para o Japão. Então, parece que no Japão não tem nenhum lugar que tenha um Japão ali no meio que aponte na outra direção. O Japão sempre parece ser no sentido de que, se for expansionista, vai piorar a distribuição de renda. E se for contracionista, melhora. Nos Estados Unidos também pesa mais para esse lado. E a Europa parece pesar mais no sentido oposto. Então, daí todos esses 3 aqui seguem a abordagem, aquela de 3 etapas, que eu falei lá no início, que é a abordagem mais completa que existe nessa literatura, porque ela pega bases de dados de vários tipos, emprega metodologias econométricas das mais diversas,
Então, é uma análise muito robusta, né? Ela cerca o problema com todo o arsenal que um economista pode ter. Os de baixo, às vezes, é só um VAR, é só uma projeção local, que não tem nada de errado com isso, mas assim acaba sendo um arsenal um pouco menor, né? O que não invalida, obviamente, os resultados. E daí outros pontos importantes, e daí aqui é algo que talvez explique por que alguns países vão nesse sentido e por que outros vão neste outro sentido. Esses 3 estudos aqui, os 3 são painéis. Esse é aquele de 32 países, esse, se não me engano, é o de 17, e esse acho que são só 6 países, porque esse Affman, ele pegou uma base de dados muito longa, ele conseguiu para 4 ou 6 países dados financeiros que vão lá de antes da Primeira Guerra Mundial, e também conseguiu dados de distribuição de renda muito antigos. Só que é muito difícil você conseguir bases tão antigas para esses 2 universos. Então eles tentaram fazer o mais comprido que desse, o mais longo que desse, mas daí obviamente você acaba ficando com poucos países nas mãos, porque são poucos os países que têm dados, né, tão longos para o setor financeiro e para a distribuição de renda. Então são 3 dados em painel, né, 3 estudos que pegam vários países ao mesmo tempo, e eles encontram algo que ajuda a explicar possivelmente os resultados, que é: quanto maior o grau de redistribuição da política fiscal, menor o impacto distributivo da política monetária. O que quer dizer isso aqui? O que é o grau de distribuição de redistribuição da política fiscal? Existe uma distribuição de renda antes de impostos e transferências e outra depois. Então, se você pega a renda das pessoas antes delas pagarem imposto, isso não existe, mas se tivesse como ver isso, e antes de receber transferências do governo, e depois, pode ser que a distribuição de renda melhore ou piore, e pode ser que melhore muito ou pouco, ou piore muito ou pouco. Em geral, o que se analisa, né, na redistribuição da política fiscal é o quanto ela melhora, porque, em geral, os impostos tendem a ser mais progressivos, né? No nosso país, a evidência aponta que não é bem assim, mas para a maioria dos países acaba indo nesse sentido, e as transferências acabam ficando mais concentradas na parte de baixo da distribuição de renda. Então, o que esses 3 artigos encontram é o seguinte: quanto mais a política fiscal redistribui de renda através de cobrar impostos e realizar transferências, menos impacto tem a política monetária na distribuição de renda. Ou seja, se é um governo que tributa mal, tributa de modo regressivo e tem poucas transferências de renda, esse país é mais provável que mudanças na taxa de juros impactem a distribuição de renda de algum jeito. Sendo que um segundo país que tributa melhor, no ponto de vista de ser mais progressivo, quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais, e tem transferências de renda focalizadas para os menos favorecidos, neste país a tendência é que a política monetária tenha um impacto pequeno ou nulo na distribuição de renda. Esse último estudo, eu não me lembro se eram 4 ou 6 países, ele depois desagrega os impactos país por país. E um dos países, se não me engano é a Coreia do Sul, esse impacto distributivo da política monetária desaparece do ponto de vista estatístico. Então, na Coreia do Sul, se não me falha a memória, não há um impacto estatisticamente significativo da política monetária na distribuição de renda. E lá é um país que tem um grau alto de redistribuição de renda da política fiscal. Então, esse é um ponto a se levar em consideração. Há uma evidência para vários painéis de países. Eu até fiz uma brincadeira que assim, é uma análise totalmente torta. Você não pode somar um estudo que tem 32 países com outro que tem 17, com outro que tem não sei o quê, porque são métodos diferentes, a amostra é diferente, mas assim, no total são 47 países sendo analisados. Tem alguns que se repetem nos painéis, mas no total, se a gente contar desses estudos todos que são painéis, são 47. Eu contei por curiosidade, botei isso numa nota de rodapé. Não dá para concluir nada disso porque você está misturando alhos com bugalhos, né? São métodos distintos. Mas no total temos aí, só para a gente ter noção, né, do número total de países que apareceram em ao menos um estudo, o total são 47 países. Então, este é um ponto a se pensar, né? Talvez quem
puxe mais os resultados para aparecer algo grande, né, numa magnitude grande ou estatisticamente significativo, sejam países em que o grau de redistribuição da política fiscal seja menor, porque naqueles países que têm um grau de redistribuição maior, o impacto distributivo, quando estatisticamente significativo, ele vai diminuindo a magnitude até que chega um ponto que ele não se discerne estatisticamente dos resultados. O segundo ponto, esse eu acho mais interessante, é que quanto maior a wage share, ou seja, a parcela dos salários na renda, maior o impacto distributivo da política monetária. Então, países onde a parcela da renda dos salários, né? Se você pegar o PIB pela ótica da renda, quanto mais salário tiver, mais impacto a política monetária tem na distribuição de renda, o que evidencia que os canais principais da política monetária na distribuição de renda são pelo mercado de trabalho, são pessoas ganhando ou perdendo seu emprego, e pela inflação, porque ela tende a corroer mais salários do que outros tipos de renda, até porque é comum que rendas atreladas ao juro tenham também alguma correção monetária, né? Então a pessoa consegue se proteger da inflação se a sua renda vem de juros. Quem está em salários, muitas vezes o salário ele corre atrás da inflação depois de um tempo, né? Então até vir um reajuste, você já teve o seu salário se corroeu com a inflação e tudo mais. Então esse é um outro ponto importante, né, de carregar em mente. E o último ponto, daí esse aqui é muito interessante, e eu acho interessante que ele é justamente o oposto do que os policymakers dizem em seus discursos quando vão falar dos impactos distributivos, que este painel aqui, lembrando, esses estudos são de técnicos do FMI, e é um painel com 32 países. Eles encontram uma assimetria no efeito da política monetária. Eles veem que aumentos na taxa de juros têm impactos estatisticamente significativos na distribuição de renda, no sentido de piorá-la. Então, vou até desenhar para ficar bem didático. Então, quando eu subo a minha taxa de juros, eu tenho um impacto estatisticamente significativo na distribuição de renda. E quando eu desço a minha taxa de juros, esse impacto ele simplesmente não aparece nos dados. Então, eles têm uma assimetria. Daí, tem uma versão em português desse meu artigo, que é um working paper que eu estou expandindo a discussão para outras questões, eu já falo disso, que daí eu trago essa discussão dentro, que essa questão de impacto assimétrico da política monetária é algo já conhecido, digamos assim, do lado da evidência econométrica, não na distribuição de renda, mas em outros casos. Então, já existem estudos, e já antigos, que mostram o impacto assimétrico da taxa de juros, por exemplo, em decisões de investimento. Então, subir os juros impacta mais o investimento do que descer os juros. Não é a mesma coisa eu subir os juros 1% do que eu descer os juros 1%, é assimétrico. Então, só para colocar uns números para ficar mais fácil. Tem evidência que mostra que se o juros sobe 1%, digamos que o investimento cai 1%. Agora, não acontece a mesma coisa se eu só reverto. Se eu reduzo os juros em 1%, o investimento não sobe 1%, ele sobe 0,5%, ou nem sobe. Então, já tem evidências para vários casos, investimento, inflação. Tem até um termo para isso em inglês, que é o pushing on a string, que é empurrando em uma corda. A corda você amarra uma coisa, você consegue puxar, mas se você empurrar, a corda vai ficar foló e não vai fazer nada. Você tem que ter um cabo para você conseguir puxar e empurrar. Então, tem até esse termo, dentro desses estudos econométricos, né, que a política monetária já é sabido, não é nenhuma novidade, de que ela tem efeitos assimétricos. A novidade que o Furselli traz é de que esses efeitos assimétricos eles aparecem também nos impactos distributivos. Daí o importante aqui de ressaltar é o seguinte: muitos policymakers, quando trazem a discussão do impacto distributivo, eles só falam no sentido de não, a política monetária ela varia ao longo do ciclo. Então tem horas que tem um ciclo de aperto monetário, tem horas que tem um afrouxamento. Então, ao longo do tempo, o impacto distributivo da política monetária ele se dissipa, porque uma hora eu estou apertando a política monetária e eu impacto a distribuição de um jeito, depois eu afrouxo, e daí eu reverto aquilo que eu fiz na distribuição de renda. Se esse efeito, eu vi sua pergunta, Marcelo, no chat já li. Se esse efeito do Furselli for, de fato, real, eu não estou duvidando dos dados dele, mas, assim, só um estudo tentou estudar isso, ninguém mais
testou essa assimetria. Daí é um ponto futuro interessante de agenda de pesquisa que eu encontro aqui, que é explorar isso, né, mais. Mas se isso for verdade, então todo esse discurso não cabe, porque você está empurrando a distribuição de renda só de um lado. Quando você sobe os juros, você empurrou ela para um lado, quando você baixa, você não fez nada. E quando você sobe, você mexe nela, quando você baixa, você não faz nada. E é algo que o policymaker tem que ter em mente. Não estou dizendo que a política monetária deva deixar de se preocupar com as suas preocupações atuais de inflação e estabilidade do sistema financeiro para se preocupar com distribuição de renda. Mas, no mínimo, é um impacto que tem que ser analisado e tem que saber a magnitude desse efeito, né? Tem que ter mais estudo e ver o que tem ali, porque pode ser que, de fato, não seja nada preocupante, mas pode ser que seja algo preocupante. Tem até, numa publicação aquela do BIS, que eu mostrei no início, eles dizem que é necessário estudar isso a fundo, porque eles acreditam que em sociedades mais desiguais, a política monetária ela é mais obstruída, no sentido de que você tem que subir mais os juros para conseguir ter o mesmo impacto na inflação. E em países mais igualitários, uma mexida pequena nos juros já vai bater na sua inflação, porque como você tem uma distribuição de renda mais igual, os impactos se distribuem melhor na economia e você tem um efeito melhor. Quando você tem uma economia mais desigual, você tem que mexer muito nos juros para conseguir impactar na inflação, porque os canais de transmissão da política monetária, se a gente imaginar que é uma tubulação, né, vários canos, vários deles estão entupidos. Então você tem que botar muita pressão de um lado para conseguir acertar lá do outro. Então o BIS está muito preocupado. O BIS, para quem não sabe, é o Bank for International Settlements, que é como se fosse, grosso modo, o banco central dos bancos centrais. Então eles estão preocupados com isso porque eles imaginam que daí a preocupação deles é o reverso, né? Não é como que a política monetária vai afetar a distribuição de renda, mas como que a distribuição de renda afeta a política monetária. Porque isso também é uma outra preocupação, né? E é algo que merece estudo. Mas ninguém ainda estimou isso. Deixa eu ver a pergunta finalmente, Marcelo. Será que isso não se deve em função da visão de que a queda da taxa de juros é insustentável no médio e longo prazos? Me pegou, Marcelo. Não sei, pode ser que... Desculpe, professor, é porque a gente teve, acho que em 2011, 2012, né, uma política monetária que sofreu um debate muito grande na academia brasileira, né? Uhum. Muitos analistas de política monetária não viram na gestão Tombini uma queda da política monetária como sendo sustentável, né? Ah, sim. Então, assim, naquela época houve um debate muito forte, né, sobre a política monetária. Eu acho que antes era 12% ao ano, a Selic, depois baixou para 7,25%, e aí muitos analistas viram, olha, as condições não estão dadas para que a taxa de juros Selic caia para esse patamar, tanto que a gente viu um processo de aumento inflacionário nesse período, né? E aí, assim, alguns estudos mostraram que a consequência dessa política monetária foi o não aumento do investimento, que seria o objetivo final, né, da política monetária expansionista. Então, assim, aí eu trouxe essa hipótese. Será que isso não traz um pouco aquelas análises do Lucas, do Sargent, de que existem expectativas e os agentes viram aquela política monetária contracionista como não sustentável no médio ou longo prazo, e, portanto, adaptaram suas expectativas exatamente para não contrair novos empréstimos. Agora eu entendi melhor o seu ponto, professor. Não sei até que ponto esse seria a explicação mais importante, porque da mesma maneira que um agente pode olhar uma queda na taxa de juros e achar que ela logo se reverte, ele pode olhar uma alta nos juros e também imaginar que ele não se sustenta, né? Então, mas lógico, daí tem o argumento de mais de economia política do tipo, em geral, a queda é feita por fins eleitoreiros, e daí você imagina, tem que ter todo um outro debate. Eu tendo a acreditar que não é o principal efeito, justamente porque já tem vários outros pontos, né, que apontam para essa assimetria da política monetária. E eu não sei se ela seria toda assimétrica só pelo canal das expectativas, eu não sei. Eu não dou
não que eu ache que expectativas não importam, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que nesse contexto ela não tem um peso tão grande a ponto de dar esse efeito estatístico, né? Na econometria depois. Né? Mas assim, é só uma hipótese, né? Só estou dando um chute aqui, né? Pode ser que seja. Né? Porque a ideia é que o Banco Central, quando aumenta juros, não é porque ele quer ou deseja, é porque ele precisa, é uma necessidade terrível. Sim. Já a ideia de diminuir juros é possivelmente aquilo que é mais desejável, e aí tem que saber qual é a motivação principal. Sim, né? sim. Se está dentro do modelo. Em geral, só que em geral o que os estudos fazem é justamente a mudança nos juros que eles captam já é um choque considerado exógeno. Então, o aumento de juros que está dentro do estudo não é um aumento que foi porque teve uma inflação antes. Porque nesse caso seria considerado um não choque de mudança de juros. Né? Nem todas as mudanças de taxa de juros entram no estudo. Porque o que se faz a filtragem, né, desses métodos é justamente para eliminar as mudanças de juros que foram causadas por alguma coisa. Né? Para você não pegar essa questão da endogenia. Né? Então, nesse sentido, eu acho que daí, acho que reforço até o meu ponto anterior de que acho que não é por aí, né? Acho que é mais por outros motivos, outros, né? Mas não tanto pelo canal das expectativas. Bom, daí aqui algumas conclusões, né? Isso aqui eu já adiantei ao longo de toda a apresentação, então não preciso me alongar mais, são só algumas citações, de mostrar que os policymakers antes diziam que não havia impacto distributivo. Quando os estudos começaram a sair e mostrar que tem, eles começaram a dizer tem, mas ele se dissipa ao longo do ciclo ou é de curto prazo. E o discurso foi avançando a ponto de hoje, por exemplo, Augustin Carstens dizer que tem um impacto, ele aceita que tem um impacto, ele diz, mas mesmo assim o melhor que a política monetária pode fazer é cumprir o seu mandato de controlar a inflação e assegurar a estabilidade do sistema financeiro, porque a política monetária não tem instrumentos ótimos para lidar com a distribuição de renda. Quem tem é a política fiscal, porque eles podem tributar melhor e gastar melhor. Política monetária, só, entre aspas, uma taxa de juros. Não tem como você resolver tudo da economia com uma taxa básica de juros. Né? Se fosse assim, não precisava nem ter economista. Né? Era muito mais fácil. Botava um engenheiro lá, rodava um modelo e pronto. Então, a gente não teria tanto papel assim, né? Resolvia tudo com taxa de juros. Então, foi essa evolução, né, no discurso dos policymakers. E aqui eu coloco do mainstream, porque eu parto dessa perspectiva heterodoxa, e para os heterodoxos, alguns chegam ao ponto de dizer que política monetária é uma política de distribuição de renda, porque você vai estar aumentando ou diminuindo a renda dos rentistas, que é uma categoria que alguns heterodoxos utilizam em suas análises, e daí por enxergar o mundo desse jeito, acaba enxergando automaticamente, né, por consequência, que a política monetária é uma política de renda, porque está aumentando ou diminuindo a renda daqueles que estão comprados em juros. E só para falar agora, eu estava me esquecendo deste survey aqui do Colciago e outros, eles são técnicos lá do Banco da Holanda. Por que eu falei, não, eu vou fazer mesmo o meu survey, eu não vou dizer, não, o survey do Colciago está aí, tudo bem. Não vou. Ele já respondeu as perguntas, não tem necessidade de eu ler e de eu escrever. Tudo que eu li e coloquei no meu survey, na amostra do meu survey, tem no survey do Colciago. Agora, o survey deles tem mais trabalhos do que o meu. E daí eles chegam numa conclusão distinta. Por exemplo, do que eu li, do que eu considerei, a conclusão que eu chego aqui, a maior parte dos países, ou o grosso da evidência aponta nesse sentido, e tem as exceções no ponto aqui de baixo. E o deles, ao contrário, eles dizem, a maioria dos países aponta para isso aqui abaixo, e tem as exceções aqui em cima. Então, nós dois, eu aponto para um lado, eles apontam para o outro. Por que a gente chegou nessa conclusão? Porque lemos coisas distintas, embora tenha um núcleo que é o mesmo para os dois. Então, digamos, se eu fosse desenhar, aqui está tudo que eu li no meu, e coloquei na minha análise, e aqui está tudo deles. Então, tudo que está no meu está no deles, só que eles têm coisas a mais. O que são essas coisas a mais e por que eu escolhi botar fora da minha análise? A minha escolha foi pegar aqueles artigos estritamente que analisam o impacto da política monetária na distribuição de renda.
Então, eu só li aquilo que estima econometricamente o impacto de alguma medida de política monetária em alguma medida de distribuição de renda, como econometria. O survey deles emprega outras análises porque eles pegam artigos que analisam, por exemplo, o impacto econométrico de mudanças em alguma medida de política monetária na inflação. E daí eles no texto argumentam, mas a inflação impacta mais os mais pobres, portanto, se reduz a inflação, melhora a distribuição de renda, se sobe a inflação, piora. Isso você não pode concluir de um artigo que estimou o impacto da política monetária na inflação, porque ele não estudou distribuição de renda. Esse passo de você dizer, então, como o cara encontrou um efeito da política monetária na inflação, supondo que a inflação impacta assim na distribuição de renda, beleza, ele encontrou então o impacto daqui na distribuição de renda, e isso eu acho metodologicamente complicado, porque esse último passo foram eles que deram, e não os estudos econométricos. Então eu resolvi fazer essa limpa, porque eu quero um impacto que vá da política monetária na distribuição de renda, porque os trabalhos que fazem isso consideram todos os canais possíveis de transmissão da política monetária para a distribuição de renda, ou todos os canais possíveis que existam dados. Porque tem países, deixa eu só voltar rapidinho lá no meu início, tem países que não têm dados para isso aqui. Daí tudo bem. Se não tem dado, tu vai fazer o quê? Ah, não tem dado, eu não vou estimar nada, porque não tem dado. Não, você estima com tudo que tem, com tudo que é possível. Agora, o survey deles, isso eu acho complicado, porque esse passo posterior foram eles que deram. Eles têm vários artigos que eu li esses artigos, tudo que eles leram eu li também, só que daí eu resolvi não colocar na minha escrita nem na minha análise, porque eu quis garantir que, de fato, né, porque às vezes está no título do artigo, impacto da política monetária na inflação, e lá dentro ele discute distribuição de renda, né? Então eu fui ler para ver se tinha discussão dentro do artigo ou não, né? E o que acontece é que todos os artigos que eles colocaram nesse sentido são, de fato, impactos que vêm dos juros para a inflação e a econometria do artigo que eles revisaram para aqui. E eles, no survey deles, fazendo suposições que tudo bem, a suposição não é do nada. Eles dizem, mas em geral o que acontece é que a inflação afeta mais os mais pobres. Sim, isso é conhecido, mas tem todos esses outros canais aqui em cima. Não é só a inflação. Tem salário, tem ganho ou menos ganho com o juros subindo ou descendo, tem lucro, transferência, ganho de capital e os gastos com juros e amortizações. Então, esse último passo aqui, para a distribuição de renda, quem deu foram eles. E isso eu acho complicado. Eu acho que não dá para você pegar num survey e você concluir pelos caras, algo que não está na econometria. Daí eles deveriam ter feito um survey de impactos dos juros na inflação e não na distribuição de renda. Então, essa foi uma primeira limpa que eu fiz na análise deles. A segunda, que é um pouco mais polêmica, que eu já apresentei esse artigo em vários lugares, e geralmente quando eu falo, sempre tem pessoas um pouco mais resistentes, mas eu peço desculpas pelo meu background mais heterodoxo. Tem artigos daqui, deles, então uma parte eu limpei, digamos assim, eu tirei fora os que não estão estudando distribuição de renda, eles estão estudando inflação. E por outro lado, eu tirei também modelos DSGE. O modelo DSGE tem dentro dele econometria, mas tem dentro dele também teoria, tem dentro dele também uma especificação lá para um consumidor representativo, que vai ter dentro dele uma determinada hipótese para um comportamento no mercado de trabalho, no mercado de consumo, na sua composição de portfólio, ou pode ser que o DSGE tenha sido feito de uma outra maneira. Pode ser que a firma representativa dentro do DSGE, para um DSGE foi com uma hipótese teórica, para outro foi outra. Então, eu tiro os DSGE porque ele não é uma análise pura dos dados com o que você tem de ferramental estatístico e econométrico. Antes, você tem uma construção teórica. E pode ser que o resultado que você está chegando no fim seja dos dados, mas pode ser que seja do modo como você construiu o modelo antes. Como eu não vou pegar cada um dos DSGE e fazer engenharia reversa e dizer, e se eu testar outra função consumo? E se eu fizer um consumidor representativo ligeiramente diferente? Vai impactar lá no final? Então, como eu não vou fazer essa engenharia reversa dos DSGE, porque tem o lado econométrico, as funções impulso e resposta que saem lá no fim,
mas tem a parte teórica. Eu limpei os DSGE também da análise, então o que sobrou para mim foi, eu fiz um survey somente, daí ele é bem específico, o meu survey é um survey de trabalhos econométricos que analisam o impacto direto da política monetária na distribuição de renda, não impactos da política monetária em outras coisas, nem trabalhos que têm uma parte teórica no início também. Então o meu foi mais focado. E daí o que pesou na mudança de eu dizer o peso da evidência está para um lado, e eles dizer o peso da evidência está para outro, é que quem pesou mais para esse lado deles foram os que analisam para a inflação e os DSGE. Na verdade, o que pesou mais para eles nem foi os DSGE, foi os que pegam o impacto só da política monetária na inflação, sem analisar distribuição de renda. A pergunta da Mirella, pode ter os mesmos dados com interpretações diferentes? Então, Mirella, resposta padrão de economista, né? Depende. Porque ele fez um survey de trabalhos que analisam dados, e eu fiz um survey de trabalhos que analisam dados. Então é tudo dado. Por que a gente chegou em pontos distintos? Por isso, porque ele colocou na análise dele trabalhos que, do meu ponto de vista, não são aquilo que ele está querendo analisar. Não são de distribuição de renda, são de inflação, ou são DSGE. Você pode partir de uma mesma base de dados e chegar em resultados distintos, por exemplo, se você pega um método econométrico distinto, espera-se que diferentes métodos econométricos te deem o mesmo impacto lá no fim. É para isso que se faz teste de robustez nas econometrias, né? Você usa um método, depois você usa um outro só para garantir que chegou no mesmo local. Mas pode acontecer de você ter uma econometria, um método que te leva para um lado com uma base de dados e outro que te leva para outro, né? É raro, mas acontece. Ou você pode analisar, daí sem econometria, né? Analisar no olho, daí no olhômetro, daí com certeza, né? Cada um vai analisar de um jeito. Se eu só analisar a economia brasileira agora, eu vou dizer, não, a baixa da Selic que está subindo agora foi no dólar. Alguém vai dizer, não, foi o contrário. Daí no olho, cada um vai tirar. Daí com base na sua visão de mundo, no seu referencial teórico, naquilo que ele acredita, né? Com base também no seu histórico de trabalho e de reflexões, né? Quem trabalhou mais com o setor financeiro e leu mais tais e tais autores vai tender a ver o mundo de um jeito. Quem trabalhou mais, sei lá, num instituto de pesquisa e leu outros autores vai entender o mundo de um outro jeito. Por isso que é bom ter econometria, e por isso que eu acredito na econometria ela sozinha, sem o DSGE antes, porque daí eu acho que ali a gente consegue chegar num denominador comum mais interessante, né? Mas enfim, esse é o debate. Eu tenho slide que eu nem vou falar, porque essa apresentação eu usei semana passada, eu falei na pós-graduação lá da Federal do Rio Grande do Sul. Daí eu falei de pós-keynesianos porque é de interesse de lá, porque é um centro mais heterodoxo que estuda pós-keynesianos e tal. Então, deixa eu lá. Então, encerrando, daí se tiver mais dúvidas, obviamente, eu encerro a minha charla aqui, né? Mas fico para trocar ideias. Os meus próximos passos é pensar isso para o Brasil, obviamente, né? Então, tem que incorporar daí um survey que eu estou aumentando e fazendo ele em português. É um outro tipo de análise que está crescendo, não tanto, mas tem aparecido muito, os impactos da política monetária, não na distribuição de renda, mas como ele impacta de modo diferenciado homens e mulheres e maiorias e minorias raciais, que é um tipo de análise que tem para um monte de coisa, para o mercado de trabalho, enfim, a conclusão já é muito sabida, né, para o mercado de trabalho, que o homem branco ganha mais que a mulher branca, que ganha mais que o homem negro, que ganha mais que a mulher negra, né? Esses estudos de mercado de trabalho, eles costumam trazer essa evidência muito robusta para vários países, né? Mas daí, isso é uma questão de mercado de trabalho. Então, tem estudos que estão querendo ver isso, a política monetária pegando gênero ou a política monetária pegando raça. Isso não entrou no meu survey, porque eu fui bem restrito e bem rigoroso no meu survey. Meu survey é de política monetária na distribuição de renda para todo mundo, e não em outros critérios. Não que eu ache outros critérios desimportantes. É só porque eu quis ser focado. Então, daí agora eu estou fazendo um outro, em que daí eu vou falar, sei lá que nome eu vou dar, porque eu estou fazendo ainda, mas outros impactos aí da política monetária distributivos, estrito senso, né, na distribuição pessoal de renda, mas em outros pontos também. Pode ter impactos regionais também na política monetária. Tem alguns estudos no Brasil
que mostram que, por exemplo, o Nordeste é afetado diferente do que o Sudeste quando a Selic se altera, né? Tem outros que dizem que não, o impacto não é estatisticamente significativo. Então tem um debate na academia sobre isso. Daí, óbvio que impactando regiões vai estar impactando também a distribuição de renda, que tem regiões que são mais pobres, outras que são mais ricas. E quero uma hora sentar com calma e conseguir ler bastante sobre o caso brasileiro. Não sei se fazer um survey não é muito pretensioso, mas analisar impactos da Selic sobre atividade econômica, emprego e desemprego, câmbio e inflação, e ver o que impacta mais a desigualdade, né? Se é a inflação ou se é a atividade econômica, emprego e desemprego, porque já tem muitos estudos econométricos para esses pontos em específico. Então é interessante dar uma lida para ver o que a literatura está dizendo e com isso conseguir tirar alguma conclusão para o caso brasileiro, ou rodar logo uma econometria, um VAR, né, para o caso brasileiro. Mas isso eu não vou fazer porque, embora eu goste de econometria, leio muito artigo com econometria, fazer econometria, para mim, confissão aqui, eu acho bem complicado, porque econometria é programação. Você tem que ficar ali no R, horas, eu não sei, o professor Marcelo, não sei bem a sua área, não sei se ele é um econometrista ou não, mas, nossa, ficar na frente do R, daí você roda o modelo e deu erro, daí, putz, eu tenho que achar a vírgula que eu botei errado lá no meio. Daí vai você atrás da vírgula. Nossa, é complicado. Professor Silvio, infelizmente a nossa hora está acabando, eu queria pedir as suas conclusões finais. Uhum. Mas é isso, essa é minha conclusão final, viu, professor? Eu estou aqui, é o que eu estou me movendo agora neste sentido. E é isso, era o meu último slide mesmo, não sei se tem mais questões ou não. Muito obrigado. Respondendo à sua pergunta, eu não sou econometrista, mas o meu irmão, ele é professor de computação, né? Professor da UFC também, da área de informática, e assim, conversando com ele e vendo os desenvolvimentos dos trabalhos, né? Esse ano os ganhadores do Prêmio Nobel de Economia foram na área de metodologia, sim, né? Sim. Então eu vejo que, do jeito que ele me puxa para a área dele, eu não tenho muito como resistir, não. Eu sou mais fã da teoria econômica, de estudar a teoria econômica, mas ultimamente tem me interessado muito, uma coisa que talvez possa até lhe chamar de novo para vir aqui para a gente discutir uma coisa que passou, talvez não seja muito a sua área, que são as criptomoedas, né? Essa eu isso, vou... obviamente, vai ter um impacto... Conheço muito pouco. Vai ter um impacto muito grande, talvez, nas políticas monetárias nos próximos anos. Os bancos centrais do mundo inteiro estão estudando fazer moedas digitais, né? As chamadas de bancos centrais. Moedas digitais de bancos centrais. Então, obviamente, a gente vai ter, talvez, uma discussão, quem sabe, de áreas monetárias, né? Com criptomoedas disputando com moedas nacionais, né? Políticas monetárias. Então, isso vai gerar uma complexidade muito grande, e por causa desse interesse, eu acho que investir no R, investir em Python, em essas linguagens, é algo inevitável para a gente fazer análises no futuro bem próximo. E fica aqui o apelo para os estudantes, né, que, por favor, se dediquem a linguagens de programação e R, porque é mais fácil para vocês que estão no começo, né, aprender isso, do que para a gente que já fez graduação, mestrado, doutorado, está dando aula e está nas atribuições aqui, né, administrativas, daí tem que corrigir prova, lançar nota, não sei o quê. Então, façam isso agora, que é um ganho para vocês depois, né, porque depois o gasto energético para correr atrás é pior, né? Demanda mais. Professor Silvio, muito obrigado. Eu lamento terrivelmente que os alunos não tenham participado tanto. Eu ficava me segurando para não perguntar nada, para deixar a oportunidade para os outros, mas isso só mostra o interesse, né? E a riqueza do seu trabalho. Eu pedi a liberdade só para pôr rapidinho no chat, né? Vou até parar a apresentação aqui. Deixa eu só botar meu e-mail rapidinho, caso alguém em algum momento tem alguma dúvida, né? Assim, sei lá, depois está tomando banho, teve uma ideia, uma dúvida, isso é muito comum com muita gente, né? Pode mandar aí silviocapos@ufc.br, que eu respondo lá. Qualquer questão depois. Vou fechar aqui minha apresentação de slides para ficar mais tranquilo.
pus no chat duas coisas. Uma para os alunos que quiserem certificados, né, de participação desse seminário, para preencher o formulário que a gente pôs no chat. Vou até repetir de novo. E outro foi um link de uma publicação no Bundesbank, que é o Banco Central Alemão, tentando explicar por que a Alemanha é um dos locais do mundo onde há a menor existência de como é home ownership, né? As pessoas sendo donos de casas. Né? Uhum. Então eu confundi quando eu falei lá, né? Eu falei que era na Alemanha que as pessoas tinham mais casa e a Espanha não, é do contrário. A Alemanha é considerado, acho que o segundo ou terceiro na OCDE como o país que tem menos, os alemães são menos possuidores de casas. E se aluga demais na Alemanha, e se aluga muito exatamente porque as leis são muito benéficas, né, aos locatários. Então, assim, eu morei 4 anos lá e pude constatar na prática essa facilidade que se tem para os locatários, né? Depois que a gente consegue achar um lugar para morar, é muito bom, porque tem muitas facilidades e as leis realmente facilitam bastante as coisas. Então, professor Silvio, muitíssimo obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. Bom conhecer o seu trabalho, se familiarizar com ele. E espero que tenhamos outras oportunidades, quando a pandemia acabar, de nos encontrarmos na FEAC e convidá-lo mais uma vez para conversar não só com os alunos do PET, como também com os outros alunos da FEAC. Não sei se o senhor já teve a oportunidade de dar aula fisicamente, presencialmente ainda não. Eu entrei em novembro do ano passado, né, professor? 31 de novembro do ano passado, não tenho nenhum ano, né, de UFC ainda. E eu entrei já no pandêmico, eu nem sei o que é. O que eu tenho de experiência dentro da FEAC é fazer o concurso. É escrever a prova escrita e a prova didática. É isso que eu tenho de experiência. Certo. Okay. Mas é isso. Eu que agradeço também a oportunidade de estar podendo apresentar nas minhas pesquisas para vocês. Qualquer dúvida, fico à disposição aí para futuros contatos. E vamos deixar já pré-agendado no julho, agosto do ano que vem, quando os livros estiverem prontos, né? Vou levar as crianças para vocês conhecerem. Maravilha. Muito obrigado, professor Silvio. Obrigado a todos por terem participado.